Vamos então resolver esta equação exponencial no desafio número 18. A equação no primeiro membro tem raiz de 2 menos raiz de 2 levantado a x, mais raiz de 2 mais raiz de 2 levantado a x é igual a 2 levantado a x. Se traçarmos os gráficos relativos aos primeiros e segundo membros desta equação exponencial, que está aqui desenhada, podemos verificar que eles se interceptam no ponto de abscissa igual a 2, não é? Sabemos então que x igual a 2 é uma solução desta equação exponencial. Falta-nos agora confirmar essa solução. Temos então uma equação exponencial em que o primeiro membro é uma adição de duas parcelas e o segundo membro é uma potência de base 2 expoente x. Vamos resolver esta equação exponencial utilizando dois métodos, mas antes disso vamos rearranjá-la de modo a que possamos ter no segundo membro uma constante e no primeiro membro uma função de x. Se dividirmos ambos os membros por 2 levantado a x, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que no primeiro membro vamos ter uma constante, 1, não é? Mas no segundo membro não vamos conseguir inserir o divisor no radicando das duas parcelas que estão aqui no primeiro membro. Não é? Dado que este segundo membro já é tem como expoente x, exatamente igual aos expoentes existentes nas parcelas do primeiro membro, fica-nos a faltar apenas que a base, que neste caso é 2, seja uma raiz de índice 2, como existe aqui nas parcelas. Para isso basta transformar a base 2, aqui do segundo membro, numa raiz quadrada de algo que seja igual a 2. Neste caso é fácil, é a raiz de 4. Portanto, se fazendo a transformação do segundo membro de 2 levantado a x para raiz de 4 levantado a x, para que possamos ter no segundo membro uma constante igual a 1, basta dividir então ambos os membros por raiz de 4 levantado a x. Dividindo então ambos os membros por raiz de 4 levantado a x, nós chegamos a uma equação exponencial deste tipo, não é? Raiz quadrada de 2 menos raiz de 2 sobre 4 levantado a x, mais raiz quadrada de 2 mais raiz de 2 sobre 4 levantado a x é igual a 1. Deste modo conseguimos obter então uma constante no segundo membro e no primeiro membro uma função de x. Vamos então iniciar a resolução da equação exponencial pelo primeiro método e neste primeiro método nós vamos utilizar uma mudança de variável de modo a simplificar a função f de x. Fazendo essa mudança de variável, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós conseguimos simplificar a função f de x, o que vai permitir uma mais fácil análise e a procura dos valores de x que satisfazem a igualdade, ou seja, neste caso, que a função seja igual a 1. Não é? Como nós podemos verificar, nos dois radicandos existem argumentos diferentes. Não é? Aqui a diferença está aqui no sinal, aqui tem menos e ali tem mais. Portanto, se atribuirmos esta mudança de variável deste argumento para k, nós temos que verificar qual é a relação entre o primeiro radicando e o segundo radicando, portanto, este relativo à segunda parcela. E deste modo, como é que a variável k pode fazer a substituição também aqui do segundo radicando. Se analisarmos a soma dos dois radicandos, né, 2 menos raiz de 2 sobre 4 mais 2 mais raiz de 2 sobre 4, nós verificamos que depois de simplificado nós vamos obter esta soma vai ser igual a 1. Então se 2 menos raiz de 2 sobre 4 é igual a k, que é a substituição do primeiro argumento, a soma, e resolvendo em relação ao segundo argumento, vamos chegar à conclusão que o segundo argumento pode ser substituído por 1 menos k. Portanto, o primeiro ficará como k e o segundo como 1 menos k. Portanto, fazendo a substituição do primeiro argumento por k e do segundo por 1 menos k, obtemos uma função simplificada de f de x, é a função p de x, que é igual a k levantado a x sobre 2 mais 1 menos k levantado a x sobre 2. Vamos então analisar qual é o intervalo de variação de k e de 1 menos k. Relativamente a k, resolvendo esta fração, nós chegamos à conclusão que ela é igual a 0,58, ou seja, k está compreendida entre 0 e 1, pelo que temos que ver agora qual é a variação em termos de 1 menos k. Não é? Relativamente a 1 menos k, e porque k varia entre 0 e 1, né? Se vamos fazer a diferença, se vamos subtrair à unidade um valor inferior a 1, significa que esse valor também vai estar compreendido entre 0 e 1. Né? Portanto, 1 menos k também está compreendido entre 0 e 1. Temos, portanto, uma função p de x, né? Que é a adição de duas outras funções parcelares, que nós denominamos por q de x e r de x,
em que de x é igual a k levantado a x sobre 2 e r de x é igual a 1 menos k levantado a x sobre 2, sendo que k, quer numa quer noutra, varia entre 0 e 1. E a função p de x tem que ser igual a unidade. Temos então aqui os gráficos parcelares das funções q de x e r de x e a função a soma, que é a função p de x, e podemos verificar que a função p de x é igual a 1 quando x é exatamente igual a 2. Né? Temos aqui ponto x igual a 2, a função p de x vai ser igual a 1. Aliás, era fácil de confirmar, como aqui podemos ver. Não, se nós estamos a adicionar um valor k a um valor k, um valor 1 menos k, né? Simplificando, essa adição vai ser sempre igual à unidade. Né? Por outro lado, como podemos ver dinamicamente já seguindo GeoGebra, para qualquer valor de k, no intervalo 0, 0, 1, né? A função p de x, para x igual a 2, é sempre igual a unidade. Aliás, fazendo o rastreio da função em função da variação da função em função da variação de k, verificamos que a função passa sempre pelos pontos 0, 2 e pontos 2, 2, 1. Portanto, passa sempre por estes dois pontos. Vamos então ver dinamicamente no GeoGebra esta questão. Vemos aqui a função p de x, ela é igual a 1 quando x é igual a 2. Está aqui nesta posição da abscissa 2, ela vai ser igual a 1. Fazendo variar o k, nós fazemos variar as funções parcelares q de x e r de x e, consequentemente, a função soma, mas verificamos sempre que ela passa sempre pelos pontos 2, 2, 1 e 0, 2. Portanto, estes dois pontos aqui. Portanto, o que significa que a função p de x assume sempre o valor 1 quando x é igual a 2. Podemos rastrear a variação para ficar traçada. Verificamos que a variação das funções parcelares faz obter aquele traçado, mas garantindo sempre que a função assume o valor 1 quando x é igual a 2. Vamos então iniciar a resolução da equação exponencial pelo segundo método. E neste método vamos fazer uma associação entre os radicandos das parcelas, né, destas duas parcelas, com funções trigonométricas, de modo a obtermos uma equação trigonométrica. Portanto, esse é o objetivo. Podemos rearranjar os argumentos, o argumento 1 e o argumento 2, da primeira e segunda parcelas. 2 menos raiz de 2 sobre 4 pode ser representado como 1 meio a multiplicar por 1 menos raiz de 2 sobre 2, assim como 2 mais raiz de 2 sobre 4 pode ser representado por 1 meio a multiplicar por 1 mais raiz de 2 sobre 2. Se repararmos, quer no argumento 1 e no argumento 2, aparece-nos aqui um valor raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2 e mais raiz de 2 sobre 2. O raiz de 2 sobre 2 pode ser associado a um valor específico, a uma função trigonométrica, neste caso, seno de π sobre 4 ou cosseno de π sobre 4. Relativo ao primeiro argumento, nós podemos associar o raiz de 2 sobre 2 a cosseno de π sobre 4, né? E fazer esta identidade entre o cosseno de um ângulo e seno do arco metade, cuja dedução nós podemos ver já em detalhe mais à frente. Substituindo então o raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de π sobre 4, por 1 menos 2 seno ao quadrado de alfa sobre 2, portanto, se o alfa é π sobre 4, o alfa sobre 2 será π sobre 8, e desenvolvendo esta expressão, nós chegamos à conclusão que o primeiro argumento, o primeiro radicando, é igual a seno ao quadrado de π sobre 8. Temos aqui o detalhe da fórmula cosseno de alfa em função do seno do arco metade, dedução, para quem tiver dúvidas. Relativamente ao segundo argumento, 1 meio de 1 mais raiz de 2 sobre 2, vamos associar a cosseno de π sobre 4 e, neste caso, vamos fazer a identidade, cosseno de um ângulo é igual em função do cosseno do arco metade. Portanto, cosseno de alfa é igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de alfa sobre 2 menos 1. Substituindo, se alfa é igual a π sobre 4, o alfa sobre 2 será π sobre 8.
substituindo o raiz de 2 sobre 2 por 2 cosseno ao quadrado de π sobre 8, menos 1, simplificando, chegamos à conclusão também de que o segundo argumento é igual a cosseno ao quadrado de π sobre 8. Temos aqui também, do mesmo modo, a dedução da fórmula cosseno de alfa em função do cosseno do arco metade, para quem tiver dúvidas. E substituindo então os radicandos, 2 menos raiz de 2 sobre 4 e 2 mais raiz de 2 sobre 4, respectivamente cosseno ao quadrado de π sobre 8 e cosseno ao quadrado de π sobre 8, chegamos a esta identidade. Seno de π sobre 8 levantado a x, mais cosseno de π sobre 8 levantado a x, é igual a 1. Se verificarmos, esta identidade tem o formato da identidade trigonométrica, isto é, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Sendo que neste caso, o x tem que ser igual a 2. Sendo x igual a 2, estamos perante a igualdade trigonométrica, portanto esta função é igual a 1, e o confirma que a solução da equação exponencial é x igual a 2, como verificamos no método anterior. Podemos ver aqui o gráfico da função seno de π sobre 8 levantado a x mais cosseno de π sobre 8 levantado a x. E o que é que nós podemos verificar? Podemos verificar que para x igual a 2 a função é igual a 1, portanto verifica o que nós pretendemos, a equação exponencial inicial, depois de transformada. Também verificamos que para x maior que 2 a função é inferior a 1, né? E para valores x inferiores a 2 a função é maior que 1.